Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 51. Ouvi dizer que você usou o selo dos 5 elementos naquela kunoichi? Parece que você também terminou de aprender os pergaminhos de Finjutsu que eu lhe dei. Orochimaru parecia satisfeito com o rápido progresso de Kazuyama. Não importava a técnica que lhe ensinasse, Kazuyama a dominava rapidamente. A única área em que ele falhava era na pesquisa científica, completamente desprovido de talento nesse sentido. A propósito, sensei, você pode me falar sobre dans? Se alguém em Konogakakuri sabia mais sobre Dan Shimura, era sem dúvida Hiruzen. No entanto, perguntar diretamente ao Lord Hokage estava fora de questão, então Kazuyama recorreu ao seu próprio professor em busca de respostas. Kuf, Ataki Sakumo te contou sobre isso, não foi? Orochimaru zombou. Já que ele já mencionou, vou te dar uma ideia geral. Se Sakumo estivesse aqui, ele provavelmente diria, então eu estou levando a culpa por isso, hein? Konoha não é composta apenas por suas forças ninja visíveis e pela Anbu, a outra facção chamada Raiz, liderada por Dan Shimura. Não vou lhe contar muito mais, mas lembre-se, evite lidar com ele o máximo possível. Não é do seu interesse. Enquanto Orochimaru falava, sua expressão tornou-se fria e Kazuyama pôde sentir a tensão. Era evidente que seu professor tinha experiência pessoal com Dans. Precisarei ser mais cauteloso daqui para frente, pensou Kazuyama. Por enquanto, tenho alguém me protegendo, mas se o sensei algum dia desertar, as coisas podem se tornar desastrosas. Chega! Se não houver mais nada, vá para casa. As técnicas que lhe ensinei devem bastar por enquanto, disse Orochimaru, desplicente. E o mais rápido possível, traga-me um pouco de sangue. Tenho experimentos para terminar. Kazuyama hesitou, mas então falou animadamente. Sensei, sinto que tenho pensado com mais clareza e perspicácia ultimamente. Tenho certeza de que posso ajudar com sua pesquisa. Por que não tentamos de novo? Seu rosto se iluminou de entusiasmo, exalando confiança. Orochimaru fez uma pausa, olhando de soslaio, intrigado, apesar de tudo. Realmente. Absolutamente. Bem, se for esse o caso, que bom. Nesse caso, vem aqui e disseque um sapo primeiro. Se passar, eu lhe dou outra chance. Certo. Tenho certeza de que consigo passar no teste do sensei. Kazuyama, dissecação de novo? Dissecação está bom, mas por que são sempre sapos? Você não pode mudar isso? Não é de se espantar que Orochimaru e Jiraiya não se deem bem. Jiraiya trabalha com sapos, e aqui está você, dissecando sem parar. Ainda assim, se voltar ao laboratório de Orochimaru significasse suportar isso, Kazuyama estava disposto a correr o risco. É só dissecação. Vamos lá. Na verdade, não era que ele não soubesse nada sobre pesquisa. Era só que suas intenções ao entrar no laboratório não eram exatamente puras. Ele estava lá para os experimentos? Não. Seu verdadeiro objetivo eram os resultados da pesquisa de Orochimaru. Da última vez que tentará roubar um remédio, Orochimaru o pegou em flagrante e o expulsou imediatamente. Forçado a fingir ignorância, Kazuyama não teve escolha a não ser esperar. Desta vez, estava determinado a manter a compostura e evitar agir precipitadamente, pelo menos até poder roubar algo melhor. A espada Kusanagi era incrível, mas eu não entendo de Kenjutsu. Acho que vou ter que visitar Sakumo e ver se consigo encontrar algum Kenjutsu estilo ataque. Perdido em pensamentos, Kazuyama começou a dissecar o sapo. Em pouco tempo ele estava completamente desmembrado. Sensei, terminei, ele anunciou. Orochimaru olhou para os resultados e assentiu levemente. Embora o resultado não tenha correspondido totalmente às suas expectativas, foi significativamente melhor do que as tentativas anteriores de Kazuyama. Afinal, esse garoto parece se importar com pesquisa científica. Nada mal, é bom ver esse tipo de dedicação. Com sua Kekkei Genkai e habilidades naturais, Orochimaru começou a ver Kazuyama como um discípulo promissor. E assim, Kazuyama retornou ao laboratório de Orochimaru. Desta vez, porém, a sala estava cheia de muito mais placas de Petri do que antes. Para Kazuyama, aqueles eram tesouros. Se seu palpite estivesse correto, as placas de Petri faziam parte dos experimentos de Orochimaru envolvendo células do primeiro Hokage. Aguente firme. Preciso aguentar firme. Edifício Hokage. O quê? Anbu? Hiruzen. Eu disse que aquele garoto deveria ser entregue a mim. Dans estava à beira de uma explosão de raiva. Ele tinha acabado de chegar ao escritório do Hokage para solicitar a transferência de Pakura para a divisão raiz. Afinal, uma prisioneira como ela, se tratada corretamente, poderia beneficiar muito Tsunagakuri, e ele próprio no futuro. Sua divisão raiz era especializada nesse tipo de manipulação, e com sua expertise, ele estava confiante de que conseguiria controlar Pakura. Quanto à sua lealdade, assim que ela se juntar à raiz, ela se tornará parte de Konoha. Simples. Mas o que ele ouviu? Kazuyama havia se juntado à unidade Anbu direta do Hokage e fora designado para supervisionar Pakura. Essa notícia destruiu os planos de Dans, deixando-o furioso. Dans, cuidado com o que diz, respondeu Hiruzen com um tom firme. Kazuyama é um nin da vila e agora faz parte da Anbu. Ele capturou Pakura de Tsunagakuri, então é justo que ele seja responsável por ela. Quanto ao tratamento de Pakura, isso dependerá do estado dela. Uma ninja com uma Kekkei Genkai. Se ela se juntar a Konoha, isso só nos beneficiará. Hiruzen observou Dans fervilhar de frustração, secretamente satisfeito. Velho desgraçado, você está sempre tentando me sabotar, mas não desta vez. E a informação? Dans disparou. Não se esqueça, ela é uma ninja de Tsunagakuri. A informação na cabeça dela é o bem mais valioso. Minha divisão de raiz pode extraí-lo e garantir que ele beneficie Konoha. Dans não estava pronto para desistir, mas Hiruzen não o deixaria vencer. Na sua opinião, Pakura já era tão bom quanto um ninja de Konoha. Era só uma questão de tempo. Afinal, com Kazuyama designado para ela, Hiruzen estava confiante de que ele lidaria com a situação, trazendo esse ninja forte com uma Kekkei Genkai para o grupo de Konoha.
Mais importante, se Kazuyama conseguisse ganhar a lealdade de Pakura, ela ficaria firmemente ao lado dele, não deixando espaço para Danzo interferir. Não precisa, disse Hiruzen calmamente. Já obtivemos todas as informações necessárias sobre Sunagakure no dia em que Pakura foi capturada. Aqui está. Ele pegou um relatório e o segurou casualmente. Esta foi mais uma vitória para Hiruzen, enquanto Dan ficou furioso. Com um bufo frio que reverberou pela sala, Dan se virou e saiu furioso. Enquanto Hiruzen o observava partir, ele riu muito. Dans, dessa vez eu ganhei. Ha ha ha. Assim que o riso parou, a expressão de Hiruzen ficou séria. A guerra está chegando. Os movimentos de Sunagakure e como foram confirmados. Agora é hora de se preparar. Quanto a Iva, os olhos de Hiruzen se estreitaram. Noki, vamos jogar de novo? Capítulo 52. Ultimamente Kazuyama tem se divertido imensamente. Passando horas no laboratório, ele não consegue deixar de se maravilhar com a genialidade de Orochimaru. Seja no desenvolvimento de jutsus ou em pesquisas inovadoras. Sensei, não entendi direito. É possível criar uma Kekkei Genkai? Pergunta Kazuyama, embora seus pensamentos estejam divagando. Claro que é possível criar uma Kekkei Genkai. A existência de Yamato por si só prova isso. Orochimaru solta uma risadinha discreta. Haha, é exatamente isso que estou pesquisando agora, se a Kekkei Genkai pode ser criada artificialmente. Se for possível, não seria possível replicar uma Kekkei Genkai ainda mais poderosa? Até mesmo avanços nas ciências da vida, ciências da imortalidade. Nos últimos dias, Orochimaru acolheu com satisfação a participação de Kazuyama em seus experimentos. Embora ainda seja um novato, a dedicação incansável de Kazuyama conquistou a aprovação de Orochimaru. Desta vez, ele está muito mais calmo em comparação com sua imprudência anterior. Embora seu progresso ainda seja lento, ele está começando a se mostrar útil. Os dias solitários e sombrios de pesquisa parecem um pouco menos penosos com um discípulo ao lado. Senhor Orochimaru, o Senhor Okage solicita a sua presença e a de Kazuyama. Uma voz chamou de repente do lado de fora da porta do laboratório. Orochimaru, profundamente absorto em seu trabalho, franziu a testa levemente, enquanto Kazuyama caminhava em direção à porta sem hesitar. Ao avistar o agente Anbu mascarado esperando do lado de fora, Kazuyama compreendeu imediatamente a situação, se Orochimaru estava sendo invocado. Isso só podia significar algo urgente. Vamos agora, responde Kazuyama. O Okage mencionou o que está acontecendo. O Anbu fez uma breve pausa antes de responder. Trata-se de Vagakure. Kazuyama assentiu, com os pensamentos à deriva. Este outono não tinha sido nada além de caos. Primeiro Kumo, depois Suna e agora Iva. Estar cercado por 3 lados, estava longe de ser o ideal. Vamos, Kazuyama chamou Orochimaru de dentro, tendo ouvido. Ele deixou seu trabalho de lado e saiu do laboratório, com movimentos medidos e deliberados. A dupla seguiu o Anbu até o escritório do Okage, onde a atmosfera parecia pesada e opressiva. Orochimaru, você está aqui, Hiruzen cumprimentou pulando as formalidades. Orochimaru respondeu secamente. Seu silêncio, no entanto, não perturbou Hiruzen, que conhecia bem a natureza reservada de seu discípulo. O Okage foi direto ao ponto. De acordo com informações da linha de frente, Iva enviou uma grande força de Shinobi para a Terra da Grama, liderados por An, o Jinchuriki dos 5 Caudas. Ele colocou um pergaminho manchado de sangue sobre a mesa, uma lembrança sombria dos espiões que arriscaram tudo para entregar essa informação crucial. Jinchuriki, se bem me lembro, não havia Jinchuriki para os 5 Caudas antes. Orochimaru refletiu sobre os eventos da Segunda Grande Guerra Ninja. Naquela época, Iwagakure havia destacado apenas os Jinchuriki do 4 Caudas, não os dos 5 Caudas. Bem, é por isso que pedi para você vir aqui. A situação atual é que Iwagakure agora tem um novo Jinchuriki para os 5 Caudas, e ele já pode exercer o poder da besta com cauda em um nível preliminar. Quanto ao motivo para entrarem na Terra da Grama, não preciso explicar mais. O rosto de Hiruzen tornou-se sério. Os Jinchuriki eram cruciais para determinar os resultados das guerras. Parado ali perto, Kazuyama pensou consigo mesmo. Se meus cálculos estiverem corretos, há mais por trás desta reunião. E se meu palpite estiver certo, deve envolver a 9 Caudas. Orochimaru, preciso da sua ajuda. A saúde da Lady Mito está piorando, e precisamos garantir a existência contínua da 9 Caudas como um impedimento para outras nações. Assim como Kazuyama suspeitava, a sucessão dos Jinchuriki da Kyuubi era iminente. Quanto ao candidato, isso não foi decidido há muito tempo. Também do clã Uzumaki Kushina Uzumaki. Orochimaru não ficou surpreso. Se Kazuyama conseguia deduzir isso, era óbvio para ele também. Isso é verdade, mas você precisa entender o quão importante esse assunto é. Na vila, além da Lady Mito, apenas você, Jiraiya e eu temos um profundo conhecimento de Finjutsu. Jiraiya não está na vila neste momento, então garantir a segurança desta operação é nossa responsabilidade. Enquanto falava, Hiruzen se virou para Kazuyama. Kazuyama, eu o chamei aqui por esse motivo. Como discípulo de Orochimaru, vi o selo dos 5 elementos que você usou em Pakura. Você estabeleceu uma base sólida em Finjutsu. Você participará desta missão para realocar a besta com cauda. Minato Namikaze, que estudou Finjutsu com Jiraiya, também ajudará. Então, Minato está envolvido? Claro que sim. Afinal, o Jinchuriki da 9 Caudas é o amante dele. Contanto que seja providenciado pelo Lord Okage, estou preocupado em não poder ajudar muito. Com Hiruzen e Orochimaru envolvidos, Kazuyama não acreditava que algo pudesse dar errado. Não se esqueça, o clã Uzumaki possui as correntes de selamento adamantinas, uma técnica de Finjutsu que nem mesmo a 9 Caudas consegue resistir. Ainda assim, uma coisa deixou Kazuyama intrigado. Logicamente, esse assunto foi tratado em segredo na história original. Então, como nos envolvemos?
Não seja tão modesto. Você cresceu rápido e estimo que não demorará muito para se tornar um ninja elite da vila, disse Hiruzen. Sakumo tem grandes esperanças em você. Tudo bem, vou pedir para Anbu notificá-lo quando for a hora de prosseguir. Enquanto isso, prepare-se. Este é um assunto de grande importância e não pode haver erros. Orochimaru e Kazuyama assentiram antes de sair do escritório do Hokage. Depois que eles partiram, Hiruzen foi sozinho para a residência da Lady Mito. Lady Mito, como você pediu, eles foram notificados. Haha, obrigada, Saru. Mas, Lady Mito, eu não entendo muito bem. A transferência da 9 caudas pode claramente ser feita em particular. Por que envolvê-los? Essa foi uma decisão que tomei depois de conversar com Kushina. Aquela criança escolheu Minato Namikaze para protegê-la. Ao mencionar Kushina, Mito sorriu calorosamente. E eu escolhi Kazuyama para confirmar algo. Quanto a Orochimaru, já que Kazuyama agora é seu discípulo, trazê-lo junto é uma forma de garantia. Saru, ouvi dizer que as vilas vizinhas estão inquietas ultimamente. Hiruzen assentiu com o rosto sério. Não se preocupe. Comigo aqui, nada acontecerá com Konogakakure. Que bom, Saru. Deixe o futuro em suas mãos. Estou cansado. Deixe-me em paz por um tempo. Hiruzen olhou para Mito, a esposa do primeiro Hokage, que havia dedicado sua vida a Konoha e suportado o fardo de ser uma Jinchiki. Ele não pôde deixar de sentir um profundo respeito por ela. Capítulo 53. De volta ao laboratório, Kazuyama tinha 1 milhão de pensamentos passando pela cabeça. O 9 caudas, com suas 9 caudas e poder avassalador, era inegavelmente um ser formidável, mas havia sido repetidamente manipulado pelos Uchiha, que patético. O que há de tão especial naquela raposa morta? Ela consegue voar? Ele consegue cuspir pó de escama? Escuta, garoto, mesmo que o Kurama aparecesse, eu nem olharia para ele. Kurama não chega nem perto de mim. Posso voar para sempre, e não há nada que ele possa fazer a respeito. A voz aguda de Shei ecoou em sua mente, cheia de desdém pela 9 caudas. Hahaha, acalme-se, Shei. Que ele seja forte se for forte. Contanto que estejamos felizes, é isso que importa. Então, como os insetos estão te tratando ultimamente? Kazuyama não tinha ciúmes da 9 caudas. O que há de tão especial nisso? É só uma raposa fedorenta com um temperamento terrível. Sinceramente, ninguém além do Naruto se daria bem com isso. É melhor ter a sua própria Shei. Ei, só estou reclamando. Ultimamente, todos os insetos estão grandes e gordos, o que é muito bom. Tenho que dizer, Kazuyama, você é um verdadeiro faz-tudo. Você é até bom em criar insetos. Criar insetos não era nada para Kazuyama. Tirando a luta, ele se destacava em quase tudo. No momento em que ele e Shei conversavam, Orochimaru de repente falou. Kazuyama, o que você acha de bestas com cauda? Por um momento, Kazuyama e Shei voltaram sua atenção para ele. Bestas com cauda? O que há para pensar? Olha só elas em pé, sentadas. Eu realmente não tenho uma opinião formada, disse Kazuyama. Embora as bestas com cauda sejam muito poderosas, elas são difíceis de controlar. Pessoas que não conseguem dominar seu poder como Jinchuriki não duram muito menos permanecem eficazes em combate. Orochimaru assentiu com a resposta pensativa. Na minha opinião, as bestas com cauda são, em última análise, forças externas e, portanto, pouco confiáveis, disse ele. O único poder absoluto é aquele que está verdadeiramente nas mãos de alguém, como a sua Kekkei Genkai, ou a técnica do deus voador do trovão. Pode não parecer tão impressionante quanto uma besta com cauda à primeira vista, mas seu potencial é ilimitado. Isso era verdade. Veja Minato Namikaze, que confiou em sua técnica do deus voador do trovão para superar Orochimaru e se tornar Hokage. Minato podia até teletransportar a Bijudama e a própria besta com cauda, uma habilidade tão exagerada que era quase inimaginável. Mesmo agora, Kazuyama não conseguia compreender completamente como Minato conseguiu transferir algo tão massivo quanto a Bijudama. O chakra que ela devia ter exigido estava além da sua imaginação. E Minato nem era um Jinchuriki. Quão aterrorizante era sua capacidade de chakra? Sem comparação. Sua força era pura habilidade e maestria naturais. E então havia Naruto. A constituição especial do clã Uzumaki lhe dava uma reserva de chakra tão vasta que era absurda. Afinal, quem mais conseguiria começar uma briga com 1000 clones? Nem mesmo Tobirama Senju entenderia como um garoto conseguia realizar tal feito. Certo, disse Kazuyama, afastando os pensamentos. Acho que estamos apenas cumprindo a promessa com a 9 caudas. Afinal, o Finjutsu do clã Uzumaki é incomparável no mundo ninja. Ninguém chega perto quando se trata de técnicas de selamento. Orochimaru deu um sorriso irônico. Vamos continuar com o experimento, Kazuyama. Ele assentiu em concordância. Para ele, a presença da 9 caudas era irrelevante. Com 2 Uzumaki presentes, eles já tinham tudo o que precisavam. Ainda assim, era estranho. Por que estavam todos viajando juntos? Terra da Grama, guarnição da vila de Iwagakure. Você está bem? Um Iwagakure Nin se dirigiu ao homem corpulento à sua frente, que estava vestido com uma armadura complexa e um Dui. Estou bem. Os 5 caudas ainda está relativamente calmo. A voz profunda de An transmitia segurança. Esta armadura foi feita pessoalmente pelo Lord Tsuchikage e pode suprimir eficazmente o poder da besta com cauda. Lentamente An se levantou, sua imponente estrutura de 2 metros exalando uma presença avassaladora. A armadura carmesim que adornava seu corpo era uma obra-prima, elegante e funcional. Como Jinchuriki dos 5 caudas, a imensa força de vontade de An, combinada com sua armadura especializada, permitiu-lhe suprimir perfeitamente a fera interior. Esse controle notável foi a razão pela qual Tsuchikage no Ki confiou nele para deixar a vila e assumir missões cruciais. Isso é bom.
A força de An continua tão confiável como sempre. Os Nin o observavam com admiração. An sempre fora um ninja formidável, conhecido por sua força incrível e determinação inabalável. Tornar-se um Jinchuriki apenas ampliou sua destreza. Com pura força de vontade, An subjugou a influência dos 5 caudas, ganhando reconhecimento como o segundo Jinchuriki mais forte de Wagakure. O objetivo desta missão é estabelecer nossa própria linha defensiva na Terra da Grama, em preparação para o ataque a Konoha. Assim que os suprimentos logísticos estiverem prontos, iniciaremos a operação. As intenções de Wagakure eram claras. Suas ambições se estendiam além da Terra da Grama, enquanto se preparavam para guerrear contra Konoha. Em relação ao incidente da Kyuubi, 7 dias se passaram antes que a Anbu batesse na porta de Orochimaru novamente. Finalmente, no 8º dia, a Anbu retornou. Senhor Orochimaru, o Senhor Hokage solicita sua presença junto com Kazuyama. Orochimaru e Kazuyama trocaram olhares, pensando a mesma coisa. Lá vem ele, a transferência da 9 caudas. Uma casa fora de Konogakure. Esta era a sala que Hiruzen havia preparado especificamente para a transferência da Kyuubi. Lá dentro, Hiruzen Sarutobi, Bivaku Sarutobi, Mito Uzumaki, Kushina Uzumaki e Minato Namikaze estavam prontos. Vovó Mito. Kushina, está tudo bem, seja forte, disse Mito suavemente. Lembre-se do que eu te disse, encontre o amor que preencha seu coração. Assim, mesmo como Jinchuriki da 9 caudas, você ainda poderá encontrar a felicidade. Enquanto Mito falava, seu olhar se voltou para a adolescente loira ao lado de Kushina. Minato Namikaze corou sob seu olhar cúmplice. Hiruzen, que estava por perto, sorriu para Minato e deu um tapinha encorajador em seu ombro. Lady Mito, eu cuidarei bem de Kushina. Por favor, não se preocupe. Minato prometeu com sinceridade. Os olhos de Kushina, já vermelhos, encheram-se de lágrimas ao ouvir as palavras de Minato. Tomada pela emoção, ela começou a chorar. Antes que ela pudesse responder, 2 figuras pousaram do lado de fora da casa. Orochimaru e Kazuyama chegaram, anunciou um Anbu. Tudo está preparado, Lady Mito. Podemos começar a qualquer momento, disse Hiruzen, abrindo a porta para cumprimentá-los. Orochimaru e Kazuyama entraram, com expressões indecifráveis. Sem pressa, Saru, disse Mito calmamente. Leve todos para fora por um instante. Então seu olhar pousou em Kazuyama. Kazuyama, Jack, fique para trás. Gostaria de conversar com você. A sala ficou em silêncio, e todos os olhares se voltaram para Kazuyama. A pressão era avassaladora. Que diabos? Kazuyama pensou em pânico. Por que eu? Sou apenas um ninja comum. Não, o ninja que relaxa todos os dias. O que ela poderia querer de mim? Hiruzen assentiu. Já que a Lady Mito pediu, Kazuyama, fique aqui. O resto de nós sairá. O status de Mito como esposa do primeiro Hokage e Jinchuriki de longa data da 9 caudas era inabalável. Em seus momentos finais, Hiruzen estava determinado a honrar todos os seus pedidos. Logo, todos recuaram, deixando Kazuyama sozinho com Mito. Ei, achei que meus sentidos estivessem me pregando peças, disse Mito com uma risadinha suave. Mas pensar que Konoha ainda tem um Jinchuriki perfeito como você. Kazuyama. Shomei. Capítulo 54. Por causa de uma única frase de Mito, a mente de Kazuyama ficou turbulenta, ondas de emoção surgindo dentro dele. Mesmo tendo vivido 2 vidas, sua mentalidade era estável. Ele rapidamente reprimiu seus pensamentos e respondeu calmamente. Lady Mito, do que você está falando? De um Jinchuriki? De mim? Como isso é possível? Mito sorriu para o jovem à sua frente. Embora fosse apenas um adolescente, ele era notavelmente habilidoso em esconder suas verdadeiras emoções. Um talento raro mesmo. Criança, eu vivi muito tempo, e enganar uma velha como eu não te ajuda em nada, disse ela gentilmente. Este quarto está sob uma barreira, nenhum som pode escapar, então não precisa se preocupar. Afinal, eu sou o primeiro Jinchuriki da 9 caudas. Embora eu nunca tenha usado seu poder, a 9 caudas sempre me influenciou. Isso me deu a capacidade de sentir malícia, e a capacidade de sentir outros do mesmo tipo. Seu olhar se aguçou. O chakra das bestas com cauda é vasto e distinto. Não há como negar. Você tem uma besta com cauda dentro de você. Kazuyama ficou arrasada. Droga, então foi por isso que me chamaram aqui. Ela sabia o tempo todo. Seus pensamentos disparavam. O que eu deveria fazer? Se ela contar para todo mundo que sou um Jinchuriki, estou ferrado. Não, não de todo. Na pior das hipóteses, vão me aprisionar. Mas me aprisionar? Com a técnica do deus voador do trovão? É claro que isso vai acontecer. Enquanto ele mergulhava em uma tempestade de possibilidades, Mito soltou uma risada suave, interrompendo seus pensamentos. Está tudo bem, criança. Não se preocupe. Não tenho intenção de revelar seu segredo, disse ela gentilmente. Não acredito que alguém sem maldade no coração faria mal à aldeia que o criou. Quanto a como você se tornou um Jinchuriki e qual besta com cauda você carrega, isso não me interessa. Ela fez uma pausa, sua expressão suavizando. O que me interessa é você, Kazuyama. Sua voz ficou melancólica enquanto ela suspirava. Suas próximas palavras fizeram o coração de Kazuyama tremer, e até mesmo Shei dentro dele pareceu estremecer. Durante toda a minha vida, acreditei que as bestas com cauda não são inerentemente más. Mesmo que a 9 cauda seja repleta de maldade, sempre quis usar o amor para alcançá-la. Por metade da minha vida, lutei contra o ódio da 9 caudas. Às vezes, pensei que tinha escolhido o caminho errado. Mas agora vejo que não estava errado. Você me mostrou algo extraordinário. Nem todo mundo suporta passivamente o vínculo com uma besta com cauda. Há pessoas que os acolhem, que abrem seus corações e os aceitam. Kazuyama, obrigado por me mostrar a possibilidade de verdadeira harmonia entre humanos e bestas com cauda. Com essas palavras, Mito, que estava encostada na cama, curvou a cabeça levemente em direção a ele. Kazuyama ficou surpreso. Lady Mito, o que a senhora está fazendo? Ele se afastou apressadamente em pânico.
Apesar de sua natureza despreocupada, ele entendia o peso do momento. A idosa à sua frente dedicara a vida a Konoha e a sua paz, apesar de todas as dificuldades que enfrentará. Ele não conseguia aceitar tal gesto vindo de alguém como ela. Se não se importa, poderia me dizer qual besta com cauda reside dentro de você? Claro que você não tem obrigação de responder. Afinal, é seu segredo. Mas independentemente disso, eu lhe peço, por favor, cuide de Kushina no futuro. Ela pode parecer forte, mas no fim das contas, ela ainda é apenas uma jovem. Minato pode ser excepcionalmente talentoso e se importar profundamente com Kushina, mas ele não é um Jinchuriki. Ele não consegue entender de verdade as dificuldades que isso traz. Sua presença é muito importante para ela. Kazuyama ouviu o pedido da velha senhora com uma mistura de emoções agitando-se dentro dele. Ela estava prestes a morrer, mas ainda preocupada com a próxima geração. Como ele poderia recusar? Sem escolha, ele assentiu. Mito sorriu aliviado com a concordância. Não se preocupe, assim que a Nove Caudas trocar de hospedeiro, eu deixarei este mundo e seu segredo irá comigo. Chega, pode ir agora. Obrigado, meu rapaz. Depois de dizer isso, Mito desviou o olhar e esperou silenciosamente que o momento final chegasse. Kazuyama virou-se para a porta e estendeu a mão para a maçaneta, mas quando estava prestes a abri-la, sua mão parou. O parceiro dentro de mim. Os Sete Caudas. Seu nome é Shei. Com essas palavras, Kazuyama empurrou a porta e saiu. Mito tremeu levemente, um leve sorriso se formando em seus lábios enquanto murmurava suavemente. Então, as bestas com cauda têm nomes. Infelizmente. Kazuyama, você está fora. Lady Mito disse alguma coisa para você? Kushina foi a primeira a correr, sua preocupação era evidente enquanto ela olhava para ele. Kazuyama sorriu levemente para a garota à sua frente. A Lady Mito me pediu para lhe fazer companhia. Ela disse que sabia o quão difícil seria a jornada para um Jinchuriki. Sou amiga da Minato, e ela me pediu para cuidar de você, para garantir que a Nove Caudas não influencie seu amor. Minato, que estava por perto, riu baixinho. A Lady Mito me disse a mesma coisa. Kushina, eu te avisei. A Lady Mito com certeza mandou Kazuyama ficar de olho em você. Kazuyama ficou surpreso e então se virou para olhar a cabana de madeira atrás deles. Lady Mito, você ao menos pensou nisso. Ela chamou Minato para me proteger, só para o caso de eles desconfiarem? É verdade que as pessoas que sobreviveram ao período dos estados combatentes são todas muito inteligentes. Minato, você também? Sim. Ele seguiu o fluxo. Como Mito já o havia protegido, não havia motivo para não seguir o fluxo. Kushina, não se preocupe, sempre seremos amigas. Os olhos de Kushina ficaram vermelhos novamente com isso. Hiruzen não conseguiu evitar um suspiro, mas pelo bem maior, ele deu um passo à frente. Kushina, vamos começar. Lembre-se do que Lady Mito espera de você. Kushina enxugou as lágrimas que brotavam em seus olhos e assentiu com firmeza. Então, com uma expressão determinada no rosto, caminhou em direção à cabana. A cerimônia de sucessão da Nove Caudas começou oficialmente. A cerimônia transcorreu sem percalços, com poucas reviravoltas. Com a morte da Lady Mito, Kushina tornou-se com sucesso a Jinchuriki da Nove Caudas. A técnica de selamento utilizada foi o selo dos 4 símbolos. Assim, Kushina se tornou o segundo Jinchuriki da Kyuubi. Ao anoitecer, ao voltar para casa, Kazuyama sentou-se no telhado e observou o céu noturno. De repente, a voz de Shei soou. Garoto Kazuyama, obrigado. Shei, você está com medo da Nove Caudas? Por que está falando bobagem? Maldito seja, Kazuyama. Fiquei comovido com o que a mulher humana disse sobre o amor. Não sei se aquele bastardo do Kurama algum dia conseguirá o tal amor. Embora as bestas com cauda estejam sempre brigando, todas elas compartilham a mesma origem e ainda guardam sentimentos profundos umas pelas outras. Ha. Essa raposa definitivamente encontrará o amor, disse Kazuyama com um sorriso. Assim como eu te amei, Shei, eu também te amarei. Shomei, esquece. Eu não preciso do seu amor. Não estou afim de você. Você é tão feio. Kazuyama, merda. Capítulo 55. 2 meses se passaram desde que Kushina se tornou uma Jinchuriki. Suas missões foram completamente canceladas, deixando-a sem a necessidade de participar de nenhuma tarefa. Em vez disso, ela passou a receber uma mesada fixa mensal. Ela entendia o motivo por trás desse arranjo, mas não tinha escolha. Afinal, seu status havia mudado, e esse era um dos fardos que ela tinha que carregar como Jinchuriki. Felizmente, ela podia contar com Minato e Kazuyama. Caso contrário, ela poderia se sentir ainda mais isolada. Na residência de Kazuyama. Pakura, Sunagakure é divertido? Ainda não vi nenhuma areia amarela. Que tipo de experiência é essa? Se é tudo areia, como vocês em Sunagakure sobrevivem? Não lhes falta água? Kushina e Pakura estavam sentadas juntas, tomando chá e saboreando uma sobremesa. O que há de tão interessante na areia? Comparada a Konoha nem chega perto. Mas há um rio subterrâneo sob Sunagakure, explicou Pakura, para que não haja escassez de água. Em apenas um dia, Kushina e Pakura passaram de estranhas a se tornarem familiares. Afinal, suas situações tinham algumas semelhanças, uma não podia deixar sua aldeia e a outra não podia retornar à sua. Embora suas circunstâncias não fossem exatamente as mesmas, elas eram próximas o suficiente. Pakura ficou profundamente surpresa ao saber que a jovem à sua frente era uma Jinchuriki. Da mesma forma, Kushina ficou igualmente chocada ao descobrir que Pakura era uma ninja de Sunagakure, capturada por Kazuyama. Durante um dia de exploração mútua, os dois se aproximaram e formaram um vínculo. Então, aquele desgraçado do Kazuyama foi até a casa do seu sensei de novo. Ele disse que estava conduzindo alguma pesquisa, agindo de forma misteriosa, disse Pakura, com irritação evidente em seu tom de voz. Ela murmurou para si mesma, irritada. Ele prometeu me mostrar Konoha, mas acabou sendo apenas uma aventura de 3 dias. E então ele desapareceu.
Você realmente não pode confiar na palavra de um homem. Minato também disse que me faria companhia, mas depois saiu em missão e interrompeu Kushina. Pakura, por que não vamos às compras? Kushina era inquieta por natureza. Ficar ociosa por longos períodos era insuportável para ela. Só nós dois? Não seria ruim? Pakura hesitou. Afinal, meu status. Pakura queria genuinamente sair e explorar, mas seu status especial a deixava cautelosa. Ela também não queria causar problemas para Kazuyama. Afinal, ela só estava segura ali por causa do papel de Kazuyama na Anbu. Tudo bem. Embora não possamos ir embora, não há mal nenhum em simplesmente passear pela vila. Depois da insistência de Kushina, Pakura finalmente cedeu e concordou. Os dois caminharam pela vila e começaram a explorar suas ruas e becos. Maravilhoso, Kazuyama, você está absolutamente certo. Ninjas com múltiplas afinidades com a natureza são bastante comuns, então por que eles não possuem Kekkei Genkai? Isso porque a linhagem deles carece de orientação. Se você pudesse guiá-la, forçar os elementos a se misturarem, você poderia gerar novos atributos. Infelizmente, embora o seu Kekkei Genkai e o Kekkei Genkai de Pakura sejam ambos notáveis, eles não são suficientes para sustentar essa pesquisa. Embora haja poder no sangue, ele é muito limitado, e sua atividade diminuiu bastante. Que pena! Nos últimos 2 meses, Orochimaru trabalhou ao lado de Kazuyama para analisar a Kekkei Genkai, com o objetivo de criá-la artificialmente. Apesar de algum progresso, os experimentos enfrentaram limitações devido à falta de materiais suficientes, o que impediu novos avanços. Naquele momento, o rosto de Kazuyama ficou pálido. Nos últimos 2 meses, Orochimaru vinha tirando seu sangue quase todos os dias. Ele havia se tornado essencialmente um banco de sangue ambulante, mas mesmo com suas contribuições, seu sangue por si só não era suficiente para o avanço da pesquisa de Orochimaru. Isso provocou um suspiro insatisfeito de Orochimaru. Sensei, você já conquistou tanto. Acho que ninguém mais no mundo ninja poderia ter chegado tão longe. Mas Sensei, podemos parar de tirar sangue por um tempo? Acho que estou ficando anêmico. Orochimaru olhou para seu discípulo de rosto pálido e deu um leve sorriso. Kazuyama, não exagere. Embora eu tire alguns tubos do seu sangue de vez em quando, garanti que você tenha poções rejuvenescedoras. Com sua constituição, você não poderia ficar anêmico. Se é uma recompensa que você procura, é só dizer. Considerando a sua cooperação nos últimos meses, eu poderia considerar. Orochimaru estava de ótimo humor enquanto os experimentos estavam dando resultados. A menção de uma recompensa. O rosto de Kazuyama ficou instantaneamente vermelho. Uma aplicação do controle de chakra através dos 8 portões internos. Ao abrir o primeiro portão, ele restringiu a força à circulação sanguínea em seu rosto usando o chakra. Era preciso dizer que Kazuyama era muito habilidoso no desenvolvimento do ninjutsu, embora sua direção muitas vezes não fosse convencional. Sensei, percebi que você tem bastante talento para pesquisar máquinas. Poderia me fazer uma armadura? Nada muito sofisticado, apenas algo que possa cuspir fogo e descarregar eletricidade. Orochimaru, que absurdo é esse? Uma armadura? Que cospe fogo e descarrega eletricidade? Por que não pedir para ela voar também? Se Kazuyama ouvisse isso, ele provavelmente diria, já consigo voar sozinho. Kazuyama, você está dificultando as coisas desnecessariamente. Por que não focamos no seu treinamento? 2 meses se passaram. Receio que você esteja enferrujado. Ao ver o brilho cada vez mais perigoso nos olhos de Orochimaru, Kazuyama estremeceu. Droga, Sensei. Por que tudo acaba em violência? Bem, Sensei, acabei de lembrar. Preciso tomar um banho. Não quero atrapalhar sua pesquisa. Adeus. Com isso, Kazuyama ativou a técnica do Deus Voador do Trovão, desaparecendo da vista de Orochimaru. Enquanto desaparecia, Orochimaru deu um sorriso sinistro. Da próxima vez, terei que preparar um selo de isolamento espacial. Técnica do Deus Voador do Trovão. Escapando do laboratório, Kazuyama sentou-se na pedra do Hokage, contemplando a vila abaixo. Um suspiro escapou de seus lábios. Que pão duro. Não é tão difícil fazer uma armadura de batalha. Esqueça. Acho que ele ainda não entrou em contato com pesquisas mecânicas de alto nível. Nesses últimos 2 meses, meus atributos não melhoraram nada. É tão irritante. É hora de voltar a alguns dos meus trabalhos antigos. De repente, Kazuyama ativou sua técnica mente coletiva e se concentrou na rua comercial abaixo. Quando ele avistou algo incomum, ele exclamou. Por que eles vieram correndo para cá? Essa Kushina. Uma coisa é ela escapar, mas por que ela arrastou Pakura junto? Mas no momento seguinte, um sorriso surgiu em seu rosto. Não é uma oportunidade perfeita. Deixe-me pensar. Como posso fazer isso sem que ninguém perceba? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 56. Não demorou muito para que Kazuyama tivesse uma ideia travessa. Momentos depois, ele desapareceu do alto do rochedo do Hokage. Depois de avaliar aproximadamente o ritmo da caminhada das 2 mulheres, Kazuyama usou sua técnica de fuga transparente para entrar correndo em uma loja próxima. Me empresta um pouco de pó de escama. Para que você precisa disso? Não pergunte, só me diga se quiser ver algo divertido. Então sim, pegue. Agora completamente influenciado por Kazuyama, estava mais ansioso do que qualquer outro com a ideia de um show. Sentindo o chakra de Shei fluir em seu corpo, um sorriso malicioso se espalhou pelo rosto de Kazuyama. A loja era uma loja de medicamentos fitoterápicos, abastecida com diversas ervas medicinais. O dono, ocupado no balcão, de repente se viu atingido por uma nuvem de pó de escama. No segundo seguinte, ele caiu em um sono profundo. Quanto tempo isso vai durar? Bem, provavelmente 1 dia ou 2. Isso funciona. Enquanto o dono dormia, Kazuyama usou sua técnica de fuga transparente para habilmente arrastá-lo para a sala dos fundos. Ele então executou a técnica de transformação, assumindo a aparência do homem. No entanto, sua versão do lojista parecia um pouco sinistra.
Com tudo pronto, Kazuyama se preparou para cumprimentar Kushina e Pakura que se aproximavam. Kazuyama, como você pode ter tanta certeza de que eles virão a esta loja? Shay perguntou cético. Intuição. Minha intuição diz que não. Isso é porque você não tem intuição. Shay ficou em silêncio, decidindo esperar para ver como o plano de Kazuyama se desenrolaria. Mesmo assim, murmurou internamente. Se eles não aparecerem, vou te encher o saco até a morte. Enquanto isso, as duas mulheres que faziam compras já tinham notado a loja de remédios de ervas mais abaixo na rua. Pakura, você sabe como fazer pílulas de ração militar? Perguntou Kushina. Por que eu iria querer fazer algo assim? Para comer. Mesmo que não possamos sair da vila, ainda podemos tentar fazer algumas coisas. Eu faço algumas para o Minato, e você pode fazer algumas para o Kazuyama. Hehe, o que você acha? Pakura suspirou e cutucou a testa de Kushina com o dedo. Você não consegue ficar parada, né? E por que eu faria algo para Kazuyama? Não se esqueça, fui sequestrado por ele. Se não fosse por ele, eu ainda seria um ninja elite de Sunagakure. Kushina riu baixinho. Pakura, admita logo. Se você realmente quisesse voltar para Sunagakure, já teria encontrado um jeito de escapar. Mas você nem tentou. Claramente não há nada em Sunagakure que faça você querer ficar. Nesse caso, é melhor você ficar em Konoha. A expressão de Pakura vacilou quando as palavras de Kushina a atingiram. Era verdade e, a princípio, ela queria fugir. Mas nos últimos meses a vida em Konoha tinha sido muito diferente de seus dias em Sunagakure. Ebizami, Kushina e até Kazuyama gradualmente dissiparam a solidão em seu coração. Em algum ponto do caminho, Pakura havia parado de se apegar à sua antiga identidade. Em vez disso, ela se viu atraída pela vida mais tranquila e simples que estava construindo ali. Vamos, Pakura, vamos. A farmácia é logo ali. Vamos comprar algumas ervas para fazer pílulas de ração militar, disse Kushina, entusiasmada, arrastando Pakura em direção à loja. Pakura suspirou e parou de repente. Mesmo que estejamos fazendo pílulas de ração militar, não precisamos ir à farmácia. Kushina, eu já sei a receita. As pílulas de ração militar eram conhecidas como um suprimento essencial para missões ninjas. Elas restauravam o chakra com eficiência e proporcionavam uma sensação de saciedade, assim como biscoitos comprimidos. A receita incluía uma colher de sopa de cacau em pó, uma colher de sopa de suco de vegetais, de preferência verde, 6 pequenos pedaços de favas, cerca de 10 gramas, 8 biscoitos pequenos, cerca de 20 gramas, 10 nozes mistas, cerca de 15 gramas, 2 colheres de chá de sementes de gergelim, uma pitada de pimenta xiximi em pó e 25 passas. Esta receita, frequentemente mencionada no livro da guerra, foi testada e aprovada. A irmã Pakura, eu também sei fazer pílulas de ração militar, respondeu Kushina com um sorriso. Mas pense bem, se estamos fazendo nós mesmas, por que se contentar com algo tão comum? Para aumentar seu valor nutricional, precisamos adicionar algumas ervas medicinais. Sem esperar por uma resposta, Kushina agarrou o braço de Pakura e a arrastou para dentro da farmácia. No momento em que as duas mulheres entraram pela porta, Shay congelou em choque. Droga, Kazuyama, você é inacreditável, exclamou. Kazuyama riu sozinho, satisfeito consigo mesmo, sua confiança disparando. Só um movimento padrão, nada de especial. Ha ha ha. Há 2 clientes em que posso ajudar hoje? Perguntou Kazuyama, imitando perfeitamente o tom do lojista. Nossa loja tem uma grande variedade de ervas medicinais. O que você precisar, nós temos. A atuação de Kazuyama como dono da loja, até os mínimos gestos, era convincente o suficiente para passar despercebida. Mas algo nele deixava Pakura inquieta. Ela não conseguia identificar o que parecia estranho. Kushina, no entanto, estava concentrada demais para notar qualquer coisa errada. Ela começou a consultar ansiosamente sobre as melhores ervas para pílulas de rações militares. Chefe, quero fazer algumas pílulas de ração militar. Existe alguma erva medicinal que possa aumentar a eficácia das pílulas sem causar danos? Perguntou Kushina, entusiasmada. Ah, pílulas de ração militar, hein? Hahaha, Minato, você caiu na minha armadilha de novo. Kazuyama não conseguiu conter o sorriso. Era óbvio que Kushina planejava fazer as pílulas para Minato. Que oportunidade fantástica. Unir-se a Kushina para melhorar as pílulas de Minato estava provando valer cada esforço. Ah, pílulas de rações militares, sim, deixe-me pensar. Kazuyama disse no tom perfeito de um lojista prestativo. Ao adicionar ervas medicinais à comida, especialmente pílulas de ração militar, é preciso ter cautela. Nunca use mais de 3 ervas. Se quiser aumentar a eficácia, recomendo semente de cânhamo, caroço de damasco e semente de tuia. Essas ervas são relativamente suaves e ideais para esse propósito. A apresentação de Kazuyama foi impecável. Sua confiança era tão convincente que nem mesmo Kushina, Pakura ou alguém tão perspicaz quanto Sakumo questionariam. Depois de ouvir, Kushina decidiu imediatamente. Vou levar 2,5 quilos de cada. Kazuyama teve que se conter para não cair na gargalhada. 5 quilos? Ah, Minato, você está prestes a vivenciar algo verdadeiramente inesquecível. Comprar tanto assim? Você vai mesmo usar tudo? Perguntou Pakura cética. Parecia excessivo, e ela não pôde deixar de pedir moderação. Mas Kazuyama estava perto demais de seu objetivo para deixá-la atrapalhar. Não se preocupe, disse ele, tranquilizando-a rapidamente. Essas ervas são muito suaves, então, mesmo que você adicione um pouco mais, elas não farão mal. Mas cuidado, não use 2,5 kg de uma vez. Nem o próprio Lord Okage conseguiria lidar com isso. Ele se inclinou em tom conspiratório. Para um lote, 1 libra é mais do que suficiente. 5 libras duram muito tempo. Kushina sorriu radiante. Você é uma pessoa tão boa, chefe.
Obrigada pelo conselho. Ao ouvir essas palavras, Kazuyama quase perdeu a compostura. Mal conseguia manter a cara séria, enquanto o Shei dentro dele ria tanto que ele mal conseguia se conter. A ideia de Minato consumir pílulas de ração militar misturadas com 3 laxantes potentes, e em grandes quantidades, era demais. Kazuyama não conseguiu conter uma gargalhada interna. Minato, você não precisa me agradecer. É tudo para o seu bem. Capítulo 57. No momento em que Kazuyama segurava um sorriso enquanto entregava a Kushina o saco de ervas medicinais, alguém de repente entrou na loja. Kushina, você também está aqui. Faz tempo que não nos vemos. Mikoto, faz tanto tempo que você não vem me ver. A animada troca fez Kazuyama parar, mas quando ele ouviu o nome Mikoto, uma centelha de reconhecimento brilhou em seus olhos. Mikoto? Mikoto Uchiha? Esta não é a futura esposa do Fugaku? A julgar pela linha do tempo, esses dois deveriam estar se aproximando. No entanto, ele não pôde deixar de se perguntar. O incidente com Minato e Fugaku afetou as coisas? Ou foi tudo apenas coincidência? A culpa é toda daquele cara, Kazuyama, e do Minato também. Kazuyama piscou assustado. Hein? Kushina bufou, cruzando os braços. É tudo culpa do Kazuyama. Por causa desses dois, Fugaku acabou completamente possuído outro dia, afiando sua espada sem parar e resmungando sobre como ele iria cortar Minato e Kazuyama para provar sua inocência. Ao ouvir isso, a curiosidade de Pakura foi despertada. Ela deu um passo à frente com uma expressão ansiosa no rosto. Quem é? A Mikoto, deixe-me apresentá-la. Esta é Pakura, minha amiga, disse Kushina calorosamente. Mikoto curvou-se rapidamente para Pakura, que estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Por favor, continue. Qual é a história de Fugaku, Kazuyama e Minato? Mikoto hesitou por um momento. Logicamente, o incidente havia causado um reboliço. Como ela não pôde saber disso? Kushina interveio suavemente. Pakura esteve em missões fora da vila e acabou de voltar. Ela não teria ouvido falar disso. Mikoto sentiu incompreensão. Tudo porque Kazuyama fez Minato confessar seus sentimentos para Fugaku. Confessar seus sentimentos? Perguntou Pakura, erguendo uma sobrancelha. Sim. Aparentemente Minato perdeu uma aposta com Kazuyama, e Kazuyama o desafiou a confessar seu amor por Fugaku. Isso é um absurdo. Quem pensaria em usar algo assim para uma aposta? A frustração de Mikoto aumentou enquanto ela falava, inclinando-se para mais perto de Pakura, exasperada. Enquanto isso, Kazuyama, que estava parado em silêncio atrás deles, estremeceu de repente. Está ficando mais frio. O inverno deve estar chegando. Eu deveria pegar uma camada extra. Pakura mal conteve o riso enquanto processava a história. Ela sempre achará Kazuyama excêntrico, mas isso? Aquilo era uma travessura de outro nível. Sério, ele estava tão imprevisível como sempre. Pakura não ria. Naquela época, Minato e Fugaku estavam praticamente abraçados. Como resultado, Fugaku ficou completamente louco, afiando sua espada todos os dias e falando em decapitar os dois. Tenho medo de que ele não aguente, então vou preparar umas pílulas de ração militar para ele. Vim aqui comprar ervas medicinais. Ah? Alguém mais está fazendo pílulas de ração militar para Fugaku? O interesse de Kazuyama Jack foi despertado novamente. Não importava se ela estava fazendo pílulas para uma ou duas pessoas. Aos seus olhos, era tudo perda de tempo. Minato os levava, Fugaku os levava, não havia mal nisso. Afinal, essas duas famílias compartilhavam um vínculo tão profundo. Eles sofreram e comeram juntos, era perfeito. Ei, Mikoto, estou aqui para comprar ervas medicinais para as pílulas de ração militar também, mas estou fazendo para o Minato. E pelo que aconteceu naquela época, a principal responsabilidade é de Kazuyama, não de Minato. Kazuyama ouviu isso claramente, sua indignação aumentando. Droga! Era óbvio que Minato tinha começado tudo. Ele zombou de mim, dizendo que eu nunca teria um sensei. Quando ele perdeu, eu nem tive mais condições de jogar. Claro, eu o armei para isso. Mas me diga, Kushina, o Minato não tem responsabilidade nenhuma aos seus olhos? Sério? Então que ervas você comprou? Elas são boas? Esta é a primeira vez que faço pílulas de ração militar com ervas, então não tenho experiência. Kushina deu um sorriso radiante e, virando-se para Kazuyama, disse com confiança. Comprei sementes de cânhamo, caroço de damasco e semente de tuia. O dono disse que essas 3 ervas são suaves e perfeitas para fazer pílulas de ração militar. Certo, chefe? Kazuyama não parava de assentir, sua mente já calculando. Olhando para os olhos brilhantes de Mikoto, imaginou-se conquistando dezenas de atributos. Afinal, em sua experiência, quanto mais importante o papel, melhores as recompensas. Sim, não se preocupe. Leve-os de volta e experimente. O efeito certamente superará suas expectativas. Ao ouvir isso, Mikoto pagou apressadamente pelas ervas. Sob a orientação de Kushina, ela comprou 5 libras de uma só vez. Observando Mikoto carregando o enorme pacote de ervas, Kazuyama sentiu os músculos faciais se contraírem. Aguenta firme, Kazuyama. Você precisa aguentar firme. Ha 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 ha. Pakura notou o rosto do chefe se contraindo e não conseguiu evitar a perplexidade. Lembrando-se da atmosfera estranha de quando chegou, finalmente perguntou em voz alta. Chefe, o que houve? Por que seu rosto está se contraindo? Kazuyama ficou secretamente surpreso, pensando consigo mesmo. Como essa mulher é tão esperta? Suprimindo o riso que borbulhava em seu interior, ele falou tristemente. É um problema antigo. Quando falo demais, meu rosto se contrai. É uma doença incurável. Tenho recorrido a ervas medicinais para tratá-la, por isso me tornei dono de uma farmácia. Eu queria usar o conhecimento que adquiri para ajudar a libertar mais pessoas do seu sofrimento. A capacidade de adaptação de Kazuyama era realmente notável. A leve contração em sua expressão o fazia parecer à beira do desespero.
Combinado com seu comportamento abatido e nervoso, a performance foi impecável. Pakura imediatamente descartou suas suspeitas anteriores e até sentiu uma pontada de culpa. Esse chefe é tão altruísta, e eu realmente duvidei dele. Como pude pensar uma coisa dessas? A culpa é toda daquele desgraçado do Kazuyama. Se Kazuyama tivesse ouvido isso, ele teria pensado indignado. Que diabos? Como isso é culpa minha? No final, os três saíram da loja, conversando e rindo. Usando a mente coletiva para observar as mulheres se afastando, Kazuyama finalmente cedeu. Com uma técnica do deus voador do trovão, teletransportou-se para a superfície do rochedo do Okage e soltou uma gargalhada estrondosa. Enquanto isso, Kushina e Pakura voltaram para casa sem demora e imediatamente começaram a fazer as pílulas de ração militar. Pakura, que quantidade dos ingredientes medicinais devemos usar? Bem, segundo o chefe, vamos usar 1 libra de cada vez. Se não for suficiente, podemos comprar mais depois. Ótimo! Vamos começar. Minato deve voltar em alguns dias, e estou determinada a fazê-lo comer algumas pílulas de ração militar recém-preparadas. Tudo bem, vamos lá. Ei, se aquele desgraçado do Kazuyama descobrisse que o Pakura fazia as pílulas de ração militar à mão, ele provavelmente choraria muito. Ah, ele com certeza choraria muito. Capítulo 58. Nos últimos dias, Kazuyama notara uma rotina peculiar. Kushina corria para casa, pegava Pakura e desaparecia no quarto dela pelo resto do dia. Ele sabia exatamente o que estavam fazendo, não apenas os dois, mas também Mikoto Uchiha. Eles não estavam apenas fazendo aquelas pílulas de ração militar especiais para Minato e Fugaku. Em teoria, Minato não deveria ter retornado até então. Quando fizesse, certamente haveria alguma agitação. Com o coração alegre, Kazuyama foi direto para a Academia Ninja. Os exames de graduação se aproximavam, e os exames Chunin pareciam destinados a coincidir com eles. Ele foi designado como inspetor assistente para os exames. Ao chegar, notou todos os alunos e professores reunidos no pátio, divididos em 2 grupos, um grande e um pequeno. Curioso, Kazuyama foi até o grupo de professores para se juntar a eles. O sensei está de volta à academia depois de ficar ausente por um tempo. Espera aí, não é o Naruya-sensei? Mas o que está acontecendo com ele? Kazuyama se aproximou de um professor conhecido, um homem gentil de meia-idade, respeitado por sua riqueza de conhecimento, apesar de ser um chunin de força modesta. Ouvi dizer que o diretor está sendo substituído. O novo diretor deve ser muito forte, e esta cerimônia é para recebê-lo. Um novo diretor? Kazuyama não tinha ouvido falar disso. Sua curiosidade aumentou. A julgar pela expectativa no ar, o novo diretor provavelmente era uma figura formidável. A admiração pela força era um dado adquirido na Academia Ninja, mesmo em uma Konogakakure relativamente pacífica. Enquanto ele refletia sobre a situação, o som de aplausos entusiasmados o trouxe de volta à realidade. Bem-vindo, novo diretor! Os aplausos estrondosos de alunos e professores ecoaram pelo pátio. No palco improvisado, onde antes havia apenas o antigo diretor, outra figura surgiu. A visão deixou todos atordoados, com a descrença estampada em seus rostos. O novo diretor tinha uma presença refinada, mesmo com os sinais da idade. Seus cabelos curtos e grisalhos se destacavam, e um sorriso calmo se estendia por seus lábios, um forte contraste com a severidade típica. A tradicional manga curta havia desaparecido, substituída por um ar de compostura e acessibilidade. Sakumo! Kazuyama exclamou. No segundo seguinte, todos olharam para ele com raiva. Kazuyama-sensei, este é o Sr. Sakumo. Como pode chamá-lo pelo primeiro nome? O Lorde Sakumo é o novo diretor da nossa escola e seu superior. Tratem-no com o respeito que ele merece. O velho diretor ficou vermelho de raiva, mas Sakumo riu muito e levantou a mão, impedindo o diretor de falar. Kazuyama, você está surpreso? Eu mencionei que viria dar aulas na Academia Ninja. Kazuyama sentiu o coração palpitar no momento em que viu Sakumo. Finalmente, entendeu por que o povo de Hyugakure o chamava de presa branca. A técnica dos 1000 anos de morte daquele homem não era apenas um golpe físico, ela atingia o coração, deixando um impacto que jamais desapareceria. Ao ver a expressão atordoada de Kazuyama, Sakumo riu baixinho. Voltando o olhar para os alunos e professores reunidos, dirigiu-se a eles novamente. Tenho certeza de que a maioria de vocês sabe quem eu sou, então serei breve. Sou Sakuma Taki, seu novo diretor. Estou ansioso para trabalhar com todos vocês. Apenas 3 frases simples deixaram as arquibancadas em alvoroço. Meu Deus! Não acredito! A presa branca de Konoha é nossa nova diretora. Isso é incrível! Haha! Com o diretor Sakumo nos liderando, com certeza nos tornaremos os melhores ninjas. Que pena para aqueles que já se formaram, que azar! Enquanto os alunos aplaudiam, o rosto de Kazuyama se contorceu em uma expressão estranha, e ele suspirou interiormente. Vocês são tão jovens. Vocês não têm ideia de que esse homem é um lobo que pode ser cruel até com seu próprio filho. Naquela época, um de vocês se formou mais cedo porque ele providenciou que um Chunin testasse pessoalmente seu próprio filho. E vocês acham que tem sorte? Pobres crianças, seus tempos difíceis estão apenas começando. Calma, pessoal. O diretor Ataki ainda tem algo a dizer. O antigo diretor interveio para restaurar a ordem enquanto a multidão abaixo ficava inquieta. Quando o barulho cessou, Sakumo deu um pequeno sorriso e falou novamente. O exame de formatura está se aproximando, ele começou. Tenho algumas ideias sobre isso. Por muito tempo, o conteúdo do exame de graduação se concentrou apenas em avaliações de ninjutsu, o que considero injusto. Ninjas não devem ser julgados apenas pelo ninjutsu. Genjutsu, taijutsu e até mesmo técnicas de furtividade são habilidades essenciais para um ninja dominar. Portanto, a avaliação de graduação será reformada em um futuro próximo. Pessoalmente, acredito que mais estudantes deveriam ter a oportunidade de mostrar seus pontos fortes. Se alguém se destaca na área escolhida, então tem tudo para se tornar um ninja.
A multidão ficou em silêncio diante de suas palavras. Kazuyama arregalou os olhos encarando Sakumo. Nunca imaginara que ele tomaria uma atitude tão ousada. Reformar o sistema de graduação da Academia Ninja era uma tarefa gigantesca. Para ser franco, isso era uma anulação do antigo decreto do segundo Hokage. No entanto, era a coisa certa a fazer. O potencial humano variava entre as disciplinas e generalizar era sufocar o talento. Quem disse que Taijutsu não pode transformar alguém em um ninja de nível Kage? Espere 20 anos e veja Gai abrir 7 portões e chutar a bunda de alguém. Se não puderem esperar tanto tempo, podem se testar contra Might Dui agora mesmo. Quem disse que técnicas furtivas não podem dominar o campo de batalha? Diga isso e alguém roubará tudo que você possui e desaparecerá sem deixar rastros. Sim, vida longa ao diretor Ataque. O primeiro a aplaudir foi Might Guy, com o rosto vermelho de excitação. Acho que o diretor Ataque está absolutamente certo. O entusiasmo de Guy era contagiante. Meu taijutsu supera o da maioria das pessoas há muito tempo. Mas como o exame é sempre sobre ninjutsu, nunca consegui me formar. Eu apoio. Obito Uchiha, amigo e rival de Guy, também falou. Logo, alguém gritou. O diretor Ataque é brilhante. Os professores trocaram olhares, discutindo a proposta. Aos poucos concordaram que era uma boa ideia. As vozes em apoio a Sakumo ficaram mais altas. Ótimo, realmente ótimo. Sakumo Ataque realmente faz jus à sua reputação de número 1 abaixo do Hokage. Ninguém mais tem essa coragem. Finalmente. Eu estava me perguntando como Guy conseguiu passar dessa vez. Que alívio! Kazuyama olhou para Sakumo no palco, cheio de admiração e respeito genuíno pela visão do homem. Mas o rancor ainda permanece, pensou ele amargamente. A humilhação de 1000 anos de morte precisa ser vingada. Senão ficarei marcado para o resto da vida. Capítulo 59. A notícia de que Sakumo havia se tornado diretor da Academia Ninja espalhou-se como fogo em pó pela vila. A maioria ficou surpresa. Outro dia, o Presa Branca de Konoha havia sido um dos melhores guerreiros da vila e agora estava encarregado de ensinar e nutrir a próxima geração. O contraste era enorme. Ainda assim, a vila acolheu amplamente a nomeação de Sakumo. Afinal, ter um ninja tão poderoso educando o futuro shinobi era, sem dúvida, um grande benefício. Algumas crianças que ainda não haviam se matriculado ficaram radiantes com a notícia. É claro que onde há concordância também há divergência. Um debate acirrado se desenrolava no escritório do Hokage, onde Hiruzen e Sakumo se encontravam em desacordo com Dan Shimura, Koharu Tatani e Omura Mitokado. Isso é um absurdo. A Academia Ninja foi fundada pelo Lord Tobirama Senju. Dan gritou, batendo a mão na mesa. O objetivo era treinar ninjas fortes para proteger a vila. Ataque Sakumo. Como ousa minar o decreto deixado pelo segundo Hokage? Isso é uma traição. Dans, praticamente um carregador de caixões autoproclamado, invocou a memória de Tobirama Senju para acusar Hiruzen e Sakumo de desrespeitar o legado do antigo Hokage. Para sua surpresa, Koharu e Omura o apoiaram. Hiruzen, Dans está certo sobre isso, disse Omura bruscamente. Você foi longe demais. Sua expressão era sombria, refletindo sua desaprovação. Koharu, embora silenciosa, tinha uma expressão que não deixava dúvida sobre sua concordância. Sem se deixar abater, Hiruzen deu uma longa tragada no cachimbo e encarou as acusações de frente. Não vou negar que esta é uma política deixada pelo sensei, disse ele com a voz calma, porém firme. Mas os tempos mudaram. O que funcionava naquela época não atende necessariamente às necessidades da aldeia de hoje. Ele gesticulou em direção a Sakumo e continuou. A força abrangente de um ninja é fundamental. Não se trata apenas de ninjutsu. Konoha tem muitos especialistas talentosos em taijutsu. Veja Shen, o fundador do estilo Deus Dragão da Folha. Sua força rivaliza com a de um Chunin. Dans bufou, seu ceticismo evidente, mas Hiruzen insistiu. E quanto a Kazuyama Jack? Ele pode não ter jutsu de combate, mas seu domínio de técnicas de ocultação o torna tão valioso quanto qualquer Chunin de elite. Kazuyama, que por acaso ouviu a discussão, murmurou baixinho. Fraco, muito fraco. Mal consigo lutar e sou apenas um Chunin comum. Concentrar-se cegamente em ninjutsu e ignorar outras habilidades é uma falha que precisa ser corrigida. Admito que o poder do ninjutsu é inegável. Mas sejamos realistas, nós três estamos envelhecendo e nossas reservas de chakra não são mais as mesmas. Nesse estado, o ninjutsu tem o mesmo valor? Sem um corpo forte e resistência física, não importa quanto ninjutsu você domine, ele não tem sentido. A presença de Hiruzen ardia com tanta intensidade que parecia um pequeno clarão de sol. Sua aura imponente brilhava tanto que os três homens próximos instintivamente tiveram que se proteger, como se de um brilho metafórico. Isso não muda a lei. A vontade do segundo Lorde não pode ser alterada, disse Dans com firmeza. Se você quer cultivar mais talentos, ofereça cursos correspondentes em vez de mudar o conteúdo da avaliação final. A insistência de Dans em defender a lei e a vontade do segundo Hokage fez Hiruzen cerrar os dentes de frustração. Todos aqui sabem muito bem o quão poderoso é o terceiro Raikage, interrompeu Sakumo Ataque, cruzando os braços e sorrindo confiantemente. Ele não depende apenas da liberação de relâmpagos, mas sim do seu corpo indestrutível. Você não quer cultivar guerreiros tão fortes quanto ele? Essa é a verdade. A força do Raikage advém de sua destreza física. Sem um corpo forte, como ele poderia alcançar tamanho poder? Já existem talentos na Academia Ninja que se destacam através do Taijutsu. Não tenho intenção de anular a vontade do segundo Hokage. Meu objetivo é realizar essa vontade e refinar as forças únicas de cada ninja. Veja Kazuyama Jack, por exemplo. Ele pode não ter poder de combate absoluto, mas é incomparável em inteligência e furtividade dentro da vila. Quero cultivar mais talentos como ele para que Konoha possa continuar prosperando como uma estrela que nunca se apaga.
Como um dos veteranos mais fortes da vila, o ímpeto de Sakumo era avassalador, deixando a maioria incapaz de resistir. Mesmo que os 3 oponentes fossem shinobi de elite que haviam enfrentado incontáveis campos de batalha, sua determinação vacilou. Com exceção de Dans, os outros 2 não lutavam há anos e suas auras haviam enfraquecido. Foram instantaneamente suprimidos pela presença de ataque Sakumo. Sentindo o fio afiado da presa branca de Konoha, suas expressões endureceram. A questão mais urgente era que Sakumo estava declarando a verdade nua e crua. A guerra se tornava cada vez mais grave e o poder de combate da aldeia havia estagnado. Se a tendência continuasse, era provável que até mesmo crianças que ainda não haviam atingido a idade adulta fossem forçadas a entrar no campo de batalha na próxima guerra. Mesmo assim, você não deveria ter anunciado isso tão abertamente em público. Você desconsiderou completamente o prestígio do segundo Hokage. Koharu conteve sua frustração por um longo momento antes de finalmente falar, mas Sakumo permaneceu indiferente. O prestígio importa mesmo? A aldeia está cercada por 3 lados. Suna, Iva e Como estão todos ansiosos para atacar. Se não agirmos logo, as consequências serão desastrosas. Certamente não preciso explicar isso a você. O tom de Sakumo endureceu com determinação. Deixe-me esclarecer. Reformar a academia é absolutamente necessário. Não vou ficar parado e deixar alunos com talentos únicos serem ignorados. Ele continuou. A propósito, Shen aceitou meu convite e virá à academia para ensinar taijutsu em uma data ainda não especificada. Acredito que com ele aqui, o condicionamento físico e o taijutsu dos alunos aumentarão significativamente. Ao ouvir isso, os 3 anciãos ficaram surpresos. Eles conheciam o temperamento de Shen. Ele estava imóvel como uma rocha. Embora fosse inegavelmente forte, ninguém jamais conseguirá convencê-lo a fazer nada. O fato de Sakumo ter conseguido os deixou perplexos. Estava claro que Sakumo estava planejando isso há muito tempo e estava determinado a levar isso adiante. O rosto de Dans escureceu. Sabendo que havia perdido, ele proferiu suas famosas palavras. Hiruzen, você definitivamente vai se arrepender disso. Quando surgirem problemas na Academia Ninja, vou ver como você encara o seu sensei. Ao verem Dans partir, Koharu e Omura compreenderam que não havia espaço para negociação. As ações de Sakumo eram inegavelmente para o bem da vila. Que motivo teriam para se opor a ele? Assim, os 3 anciãos sofreram uma derrota esmagadora nesta batalha. A reforma da Academia Ninja começou oficialmente. Capítulo 60. Shen, eu realmente aprecio isso. Se não fosse pela nossa história, eu não teria me dado ao trabalho de vir. Ao lado de Sakumo estava um homem baixo de meia-idade com pele escura. Sua mera presença irradiava uma aura de imensa força. Ele era conhecido como o mestre de taijutsu mais forte de Konoha. Seu nome era Shen, e sua técnica suprema, o Deus Dragão da Folha, era temida por ninjas inimigos em muitas nações. Certa vez, Shen teve um discípulo que, assim como ele, se dedicou à arte do taijutsu. Tragicamente, esse aluno foi morto durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Desde então, Shen perdeu o ímpeto, recuando para a aposentadoria, desanimado e sem vontade de transmitir suas habilidades. Foi somente quando Sakumo o abordou com um apelo para ajudar Konoha a treinar a próxima geração de talentos que ele decidiu sair das sombras mais uma vez. Ei, não é o Shen Sensei? Você realmente se tornou um professor. Mighty Guy, suando e cheio de energia enquanto treinava no pátio da academia, avistou Shen imediatamente. Como alguém que praticava taijutsu com determinação incomparável, Guy o admirava profundamente. Shen, esse é o aluno promissor que mencionei. Ele é incrivelmente esforçado e disciplinado, disse Sakumo, gesticulando em direção a Guy. Seu taijutsu sozinho já está no mesmo nível do Chunin médio. Os olhos penetrantes de Shen estudaram a figura encharcada de suor de Mighty Guy. Por um instante, um brilho intenso iluminou seu olhar, mas logo se apagou. Taijutsu e tudo mais. Ugh. Com a adição de Shen, o mestre de taijutsu, a energia na academia ninja ficou mais forte a cada dia. Até mesmo Kazuyama não pôde deixar de se maravilhar com a forma como Sakumo realmente causou mudanças significativas na academia. Enquanto Kazuyama dava uma aula sobre ocultação para seus alunos, uma flutuação repentina no espaço atingiu a área. Como alguém que havia dominado a técnica do deus voador do trovão, ele reconheceu imediatamente quem era. Todos estudem sozinhos. Tenho algo para resolver, ele instruiu, preparando-se rapidamente para responder. No momento seguinte, a técnica do deus voador do trovão foi ativada mais uma vez e, de fato, 2 figuras apareceram instantaneamente no telhado da Academia Ninja. Um deles tinha cabelos loiros e uma presença enérgica. Era Minato, que acabará de retornar de sua missão. Kazuyama, pensei ter ativado a técnica sem te alertar, disse Minato, parecendo divertido. Haha, você está brincando. Como eu não pude sentir as flutuações espaciais causadas pela técnica do deus voador do trovão? Kazuyama respondeu com um sorriso. Ele pensou consigo mesmo. Você finalmente voltou. Esperei por você por tanto tempo. Shei, sua voz interior, respondeu. Sim, sim, sim. Eu também estava esperando. Minato riu. Eu não voltei assim que completei minha missão? Ouvi dizer que o Lord Sakumo se tornou diretor da Academia Ninja e implementou algumas grandes reformas. Kazuyama assentiu, o que fez a expressão de Minato se iluminar ainda mais. Isso é ótimo. Fico feliz que o Lord Sakumo tenha tido a coragem de fazer essas mudanças. Embora a Academia Ninja sempre tenha treinado talentos, ela tinha muitas restrições. A propósito, continuou Minato, eu serei promovido a Chunin depois desta missão, e terei minha própria equipe para liderar. Gostaria de saber que tipo de alunos vou orientar. Estou ansioso por isso. Com isso, os pensamentos de Kazuyama vagaram brevemente, e 3 rostos passaram por sua mente, o frio Kakashi, o sarcástico Obito e o doce e sorridente Rin. Então, a equipe Minato finalmente está se unindo? Nada mal. Mas, voltando à realidade, Kazuyama se concentrou no assunto em questão.
Minato, vamos. Você não tem ideia de como Kushina sentiu sua falta enquanto esteve fora. A propósito, você viu Fugaku desde que voltou? Ao ouvir o nome de Fugaku, a expressão de Minato escureceu e ele lançou um olhar penetrante para Kazuyama. Não. Como eu poderia ousar enfrentá-lo agora? Aposto que ele está afiando a espada pronto para me matar, ou a você. Kazuyama deu um sorriso irônico. Nossa, vocês dois insistem que não tem nada acontecendo, mas essa reação acertou em cheio. Vamos para casa rapidinho. Kushina está hospedada na minha casa ultimamente, disse Kazuyama. Na sua casa? Minato perguntou, erguendo uma sobrancelha. Sim, ela está se dando muito bem com Pakura e tem uma surpresa para você. Antes que Minato pudesse responder, Kazuyama o agarrou e ativou a técnica do Deus Voador do Trovão. Após alguns pulos rápidos, eles pousaram bem em frente à casa de Kazuyama. Droga, Kazuyama. A técnica do Deus Voador do Trovão é conveniente e tudo, mas isso é exagero, resmungou Minato. Não teria demorado tanto para voltar andando. Minato não fazia ideia do que se passava na cabeça de Kazuyama. O dreno incessante de chakra da técnica do Deus Voador do Trovão estava sendo controlado por Shei, que já estava vibrando de excitação pelo que estava por vir. Vá em frente. Kushina está esperando por você há séculos. Vou deixar vocês dois a sós, disse Kazuyama com um sorriso maroto. Ainda tenho que voltar para a aula. Com isso, ele desapareceu usando a técnica do Deus Voador do Trovão. O que Minato não percebeu foi que Kazuyama havia apenas pulado para o outro lado da casa. Ativando a técnica de fuga transparente, ele voltou para a residência sem ser notado, subindo no telhado para observar tudo se desenrolar. Kushina, você está aqui? Minato chamou ao entrar na casa, sua voz alta o suficiente para ser ouvida pelos corredores. Minato, você voltou, exclamou Kushina, correndo em sua direção. Seu rosto se iluminou de alegria assim que o viu. Bem, acabei de voltar hoje, disse Minato, sorrindo calorosamente. Kazuyama mencionou que você estava aqui, então vim te procurar. Ele deveria ter voltado comigo, mas tinha uma aula para dar e foi embora. Parece que você se divertiu enquanto eu estive fora. Irmã Pakura, obrigada por cuidar dela. Pakura sentiu levemente, observando Minato com interesse. Embora tivessem se conhecido brevemente, seus caminhos raramente se cruzaram devido aos seus papéis únicos. Ela não esperava se tornar tão próxima de Kushina, mas a amizade delas havia crescido naturalmente com o tempo. Kushina rapidamente pegou a mão de Pakura, apresentando-a a Minato com uma onda de entusiasmo. Kushina, você não tinha um presente para ele? Pakura provocou, em tom brincalhão. Acho que agora é uma boa hora. Ao lembrete de Pakura, o rosto de Kushina ficou vermelho. Ela lançou um olhar profundo para Minato antes de correr em direção à casa. Enquanto isso, escondido nas sombras, Kazuyama tremia de ansiedade. A curiosidade o dominou e ele também entrou. Sobre uma mesa, ele avistou 2 sacos de rações militares. 2 sacos? Ele se aproximou sorrateiramente com cuidado para não alertar Kushina. Sob seu olhar atento, Kushina rapidamente pegou uma sacola rosa da mesa e saiu correndo. Kazuyama examinou a sacola preta restante. Uma fragrância doce exalava de seu interior enquanto ele a abria lentamente. Essas também são pílulas de ração militar, mas por que cheiram tão bem? Não parecem ser obra de Kushina. Será que... O olhar de Kazuyama se voltou para Pakura, que esperava no pátio. Suas suspeitas se consolidaram. Deviam ser dela. Mas para quem eram? Que cheiro delicioso é esse, Kazuyama? Parece incrível. A voz de Shei interrompendo a concentração de Kazuyama. A fera glutona, inicialmente animada para assistir ao desenrolar do drama, estava completamente distraída pelo aroma sedutor. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.